Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Casa do Caminho. É com grande alegria que nós aqui mais uma vez nos reunimos através da internet, da tecnologia, para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas antes que possamos adentrar ao nosso tema, peço para que comigo efetuemos a nossa prece inicial. Deus, Pai Criador da vida, Divino Mestre Jesus, luz de nossas vidas, modelo e guia da humanidade, é em vosso nome que nos reunimos, mesmo que à distância, para falarmos um pouco sobre o teu Evangelho, Senhor, sobre esta boa nova que é como um sol que brilha para toda a humanidade, ampliando os horizontes do nosso conhecimento e nos libertando ainda dos atavismos, das ignorâncias, daquilo que muitas vezes nos detém na nossa caminhada evolutiva. Permita-nos, Mestre, explanar sobre o Teu Evangelho com muito amor, com muita alegria, e que os nossos corações estejam preparados, qual terra fértil para receber a semente produtiva, para que assim, Senhor, as meditações e reflexões dessa nossa conversa possam nos trazer bons frutos, nos trazer meditações e também, Senhor, reflexões que nos auxiliem na caminhada evolutiva. Por isso, rogamos a Tua presença amorosa e o Teu amparo divino através dos bons Espíritos, para que conosco possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre a doutrina consoladora. Em Teu nome, Jesus, iniciamos a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E é com grande alegria, queridos irmãos e irmãs, que nós recebemos mais uma vez o convite carinhoso para falarmos sobre o Evangelho. Eu sou o Leandro, do Centro Espírita Irmã Clara, e o nosso tema sugerido para a nossa conversa de hoje está no livro O Infinito e o Finito, de José Herculano Pires. Nosso tema está contido na lição número 13, Novos caminhos que se abrem para a compreensão da vida. E o primeiro parágrafo desta lição nos diz assim: o grande trabalho do Espiritismo no mundo é mostrar aos homens a realidade da sobrevivência, a finalidade evolutiva da vida terrena e a necessidade de orientação evangélica do indivíduo e da sociedade. A sobrevivência, ao mesmo tempo em que liberta o homem do terror da morte, sobrecarrega-o de responsabilidades morais. A compreensão do seu destino evolutivo, alargando-lhe os horizontes mentais, aprofunda-lhe o senso dessas responsabilidades. E o Evangelho, então, lhe aparece na sua verdadeira significação de código divino, para a orientação das criaturas terrenas em direção aos céus. Então vejam o quão importante é o tema da nossa conversa de hoje, como tantos outros que a doutrina espírita nos traz através dos seus trabalhadores, que tanto pesquisaram, se aprofundam nos conhecimentos para nos trazer também esses ensinamentos, compartilhar esses conhecimentos. E até o século XVIII, a humanidade vivia numa era de atavismos. Era o crer simplesmente por crer, sem ter uma lógica, uma razão, um porquê das coisas. E isso durante muitos séculos a humanidade caminhava. Então acreditava-se segundo a crença X, segundo a crença Y, e nada se era questionado. Somente a ciência em si era questionadora, principalmente daquilo que era falado de coisas espirituais ou da própria fé. Vivia-se também uma era em que a descrença era muito maior do que a crença, porque a crença naquela época era algo muito mecânico, muito superficial. As pessoas iam aos seus templos religiosos, assistiam aos seus cultos, às suas missas,
as suas reuniões espirituais conforme as suas crenças, de uma forma que mecânica, em sua maioria, de uma forma que era ali naquele momento e quando saíam continuavam a viver as suas vidas de forma que aqueles rituais, aqueles atavismos, aqueles dogmas não as modificavam em si. Isso era como algo mecânico e ainda o é nesta era atual. Muitas vezes nós vamos aos templos religiosos de uma forma muito mecânica. Vamos ali aquele horário pré-determinado, assistimos ao culto, à missa, à reunião, à sessão, mas saímos da mesma forma que adentramos aqueles ambientes, sem nada nos modificar, sem nada nos tocar. E isso é o erro da religião ou daquele que a pratica ou que a segue? É do próprio indivíduo, porque a religião ela só tem o poder, ela só tem a condição de modificar o homem quando este se abre para a modificação, quando este se abre para a transformação moral, que é o objetivo de todo ser em processo evolutivo, como nos prega a doutrina espírita. Então, até o século XVIII, a humanidade vivia desta forma. As pessoas, principalmente a alta sociedade, iam aos templos religiosos, porque isso era também um sinal de status. Era algo que as pessoas se reuniam ali porque as autoridades também estavam presentes e tantas outras coisas que nós vimos ao decorrer da humanidade, onde o poder, o status, a glória, o dinheiro, as fortunas falavam sempre mais alto. E aí então, em 18 de abril de 1857, raia para a humanidade uma nova era, a era espírita ou o espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos, decodificado por Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denisard de Rivail, em Paris, na França, onde o nosso irmão, o nosso codificador, após intensos estudos e tantas pesquisas, trouxe para nós os conhecimentos espíritas. Conhecimentos esses que nos traziam e nos trazem até hoje tantas libertações de coisas que antes ainda nos amarravam, como algemas, a atavismos, a misticismos que trazemos em nós desde criança e desde outras encarnações. E na introdução do Livro dos Espíritos, diz assim no primeiro parágrafo: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana, e é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Vejam quão importante é o estudo, o quão importante é nós nos aprofundarmos no conhecimento, porque é ele que nos liberta dos atavismos. Falar sobre sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, após a desencarnação, muitas escolas espiritualistas, falam. Os próprios budistas são reencarnacionistas. Tantas outras religiões são reencarnacionistas, acreditam na vida após morte. A vida cristã, o protestantismo, o catolicismo,
também acreditam na vida pós-morte, não como reencarnacionistas, mas que a alma vai lá e fica num determinado lugar aguardando o dia do juízo e fica adormecida. Então, muitas fileiras espiritualistas cristãs acreditam na sobrevivência da alma após a desencarnação, mas é o Espiritismo que nos traz essa percepção de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais objetiva e de uma forma em que nós podemos compreender então o porquê da reencarnação e que nada acaba com a morte do corpo físico, com a desencarnação. Porque seria muito triste se Deus nos impelisse a nos modificarmos, a nos transformarmos em pessoas de bem, a estudarmos, a trabalharmos pelo nosso aprimoramento moral e espiritual, a passarmos por tantas intempéries ao longo da nossa vida, para que tudo isso se findasse com a desencarnação. E aí o nada viria sobre toda a humanidade. Qual o objetivo então de amar? Qual o objetivo então de perdoar, se com a cessação da vida física tudo isso se extinguiria? Então não era preciso nós termos todo o trabalho de nos regenerarmos, de nos tornarmos homens e mulheres de bem, como prega o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de nos esforçarmos para domar em nós aquilo que ainda não é bom, para transformar os nossos defeitos em qualidades, para adquirirmos virtudes ao longo das nossas vidas. Se tudo isso de fato se extinguisse com a desencarnação, nada disso teria sentido. E vem então o Espiritismo e nos explica que sim, a alma continua, que a verdadeira vida é a vida do espírito e não a do corpo físico, que essa tem um começo e um fim, tem uma data para nascer e uma data para morrer ou desencarnar, que é apenas uma passagem a nossa pela Terra, pelo mundo físico, através de várias e várias encarnações, através de vidas sucessivas, porque assim também o Espiritismo nos explica que é impossível que possamos adquirir toda a pureza necessária para sermos espíritos puros em uma única encarnação. Ainda estamos arraigados a sentimentos que nos fazem muitas vezes estacionar no caminho evolutivo. Ainda nos tomamos de ira, de inveja, de ciúmes, de orgulho, de egoísmo, de raiva. Ainda temos dificuldades de perdoar, de desculpar, temos dificuldades para amar os nossos semelhantes, principalmente aqueles que nos causam dor, principalmente aqueles que nos causam ira, revolta e tantos outros sentimentos que ainda é da nossa condição humana. Mas vem o Espiritismo e nos diz que todo o esforço necessário que fizermos para nos tornarmos pessoas boas, perdoar, amar, sermos menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos, tudo isso nos traz a recompensa de avançarmos na senda do progresso espiritual e moral que o Evangelho nos prega e que também nos solicita. Porque só assim vamos nos purificando e vamos sofrendo menos. À medida que avançamos na senda evolutiva, vamos sim sofrendo menos as intempéries da vida. Porque uma vez uma lição aprendida, nós não precisaremos passar pelos mesmos desafios. Então o Espiritismo vem aclarar as nossas mentes, vem abrir os novos horizontes para a compreensão da vida. Ele diz que sim, todo o esforço que fazemos para nos tornarmos pessoas boas é meritório, é válido, e que se não conseguirmos tudo em uma encarnação, teremos outras, mas que é necessário começarmos agora. E com isso, o Espiritismo nos traz também a fé raciocinada. Nós não vamos à sessão espírita e não compreendemos o que é o passe.
o que é a palestra, o que é uma prece de início, o que é orar, pedindo, louvando e agradecendo, como nos diz no Livro dos Espíritos sobre a finalidade da prece, que é pedir, louvar e agradecer. Nós entendemos já a finalidade da prece e qual o cunho que ela deve ter: pedir, louvar e agradecer. Tudo bem que muitas vezes nós muito mais pedimos do que louvamos e do que agradecemos. Somos ainda espíritos petitórios, ainda temos muito mais a pedir do que a agradecer e a louvar a grandeza do Criador. Mas isso é uma condição que, à medida que nós vamos compreendendo e avançando, nós vamos modificando a forma como vamos orar, porque o Espiritismo vem nos trazer também esse conhecimento. Assim como ele vem nos trazer o conhecimento do que é o passe numa reunião, numa sessão pública. O porquê do passe, o porquê dessa transfusão, dessa transmutação de energias que nós fazemos através do passe, essa limpeza energética que nós fazemos quando nós temos ali o momento da fluidoterapia. O que é o fluido, como ele é manipulado, através de como e porquê, por onde ele age. O Espiritismo nos traz essa compreensão. O Espiritismo nos traz a compreensão quando nós temos ali uma comunicação através da psicofonia, da psicografia ou de diversas vertentes mediúnicas. O Espiritismo nos explica hoje que as manifestações espirituais não são coisas do fantasmagórico, do impressionável, do miraculoso, e sim como coisas naturais procedentes do ser. Que a mediunidade é uma condição orgânica de cada ser. E como diz Allan Kardec, somos todos mais ou menos médiuns. Então o Espiritismo vem aclarar também as nossas compreensões quanto às manifestações espirituais. Não é um dom especificamente falando. Todos nós temos ali um pouco dessa condição mediúnica. Somos mais ou menos médiuns, como eu falei há pouco, segundo Allan Kardec. Todos nós temos em nós disposição mediúnica. Basta que possamos compreender, estudar para aprender como lidar com esses fatores mediúnicos, com essas ferramentas mediúnicas, e também basta que trabalhemos para aprimorá-las. Há uns que já têm uma mediunidade mais ostensiva, outros uma mediunidade um pouco mais branda, mais amena, que não seja tão ostensiva, está ali mais para uma mediunidade muitas vezes de intuição, de sustentação, de pensamentos, de vibrações, que são de suma importância quando se tem os trabalhos mediúnicos, os médiuns de sustentação, os médiuns de intuição, os chamados esclarecedores, numa sessão de desobsessão. Então o Espiritismo vem nos trazendo todas essas nuances de tudo isso que ocorre entre o mundo físico e o mundo espiritual. A sobrevivência da alma, do espírito, após a morte do corpo físico, as diversas moradas que nós temos nos mundos espirituais. E que nós temos que conhecer para nos libertarmos dos atavismos. Nós não chegamos numa sessão espírita ou num centro espírita com alguns dogmas, com alguns costumes que nós já tínhamos de outras encarnações ou até mesmo desde criança, que muitos vêm de um berço evangélico, católico, que tem ali os seus rituais, os seus dogmas, que deve fazer o sinal assim, que deve fazer o cumprimento de uma outra forma, que tem ali um ritual. O Espiritismo não está ligado a nenhum dogma, a nenhum fato de que nós temos alguns comportamentos no momento ali de fazermos a nossa reunião pública, a nossa chamada sessão espírita. Nós não estamos mais ligados ao ritual,
ao misticismo, ao atavismo religioso, que muitas vezes nós fomos ao longo das encarnações, durante toda a nossa infância e talvez juventude, nos acostumando. Datas comemorativas no sentido de ritualísticas, para fazermos determinadas coisas ou obrigações nessas datas comemorativas e ritualísticas. Nós já compreendemos que algumas percepções, que algumas superstições não fazem sentido mais para a nossa vida. O fato de fazer isso porque pode acontecer aquilo, fazer aquilo outro, que pode acontecer uma outra coisa, tudo isso vai nos condicionando à fé, a um medo, a uma fé impensada e irraciocinada. Como eu me recordei nesse momento, não pode deixar o chinelo desvirado, a sola para cima, porque senão a mãe morre. Eu já ouvi muito isso da minha própria família. E olha quão absurdo é isso. Como se um chinelo virado para cima tivesse o poder de cessar a vida física de alguém. Que Deus é esse, se isso de fato fosse verdade? Não podemos passar debaixo de escadas porque senão tira a nossa sorte. Mas o que é a sorte se não o trabalho incessante na busca daquilo que se quer conquistar? De forma honesta, de forma lícita, de forma laboriosa. Eu não posso fazer determinada coisa porque senão Deus fica com raiva de mim, se vinga de mim. Que Deus é esse? O Espiritismo vem nos falar que Deus é amor. Jesus vem nos falar que Deus é todo amor, toda bondade, mas também é justiça. Só que a justiça de Deus não se dá através da vingança, não se dá através da punição, ela se dá através da reencarnação, com a grande bênção de repararmos os nossos próprios erros, com o conhecimento de que somos senhores das nossas vidas e de nossos destinos, com a certeza de que tudo o que se faz deve se prestar conta. É a lei de causa e efeito, é o livre-arbítrio. Deus nos dá a condição de agirmos livremente e o Espiritismo nos dá a compreensão de que esse livre-arbítrio é a ação que o indivíduo tem de agir livremente na Terra, mas com a certeza de que ele deverá prestar conta de tudo que foi feito, de todas as suas ações e comportamentos, que nós sempre receberemos de volta aquilo que nós semeamos no caminho, seja para nós ou para os outros, de bom ou de ruim, tudo retorna. É a lei de retorno, é a lei de causa e efeito, e para nós espíritas é a lei do livre-arbítrio, que é uma das leis naturais que regem todo o universo. Ninguém está isento dela. Todos nós, independente do grau de evolução espiritual, estamos sempre ligados a essa lei divina, que é imutável. Então o Espiritismo vem também nos trazer essa consciência, este conhecimento de que somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, e que devemos sim vigiar os nossos comportamentos, a fim de que tudo aquilo que lançarmos na vida e no mundo seja bom para nós e para os outros, a fim de que também retorne com bondade para nós. Pois é impossível colher flores em espinheiros. Então, que possamos semear tudo que há de bom ao nosso redor. Essa semana mesmo eu estava lendo uma matéria e ali dizia que é bom que nós possamos lançar flores pelo caminho por onde passarmos, porque talvez no retorno nós teremos que trilhar esse caminho descalços. E qual a finalidade disso? Já pensou se nós lançarmos pedras, espinhos pelo caminho e quando retornarmos por ele estarmos descalços? Saberemos já o que acontecerá aos nossos pés. Essa metáfora, esta frase, esta reflexão nos traz então aí a percepção que o Espiritismo nos esclarece,
de que somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Assim como ele também nos ensina que nós não devemos crer por crer. Nós já compreendemos tantas e tantas coisas. O Espiritismo nos explica tudo com base na ciência. Allan Kardec diz em um momento que se em algum dia, em algum ponto, o Espiritismo for contra a ciência, que nós possamos abandonar o Espiritismo e seguir com a ciência. Então o Espiritismo ele é uma religião, uma filosofia que nos traz essa percepção, ele abre os nossos horizontes. Ai, por que que Deus quer assim? Deus ele quer sempre o melhor, como um pai amoroso, nós só podemos esperar o melhor de Deus. Não temos nada que esperar de ruim de Deus. Algo, algo que nos acontece talvez seja ruim, não é porque Deus quer assim, mas é porque nós agimos de maneira que aquilo viesse para nós como um desafio, ou porque nós ainda não aprendemos a lição. O Espiritismo já nos esclarece tudo isso. Então, o Espiritismo nos esclarece também todas as nuances, o intercâmbio entre o mundo físico e espiritual, a evolução dos mundos, a evolução dos seres, a evolução das raças e das espécies. Nós não estamos mais ligados aos atavismos de ontem. O Espiritismo ele alarga os nossos horizontes. Ele amplia as nossas percepções de conhecimento. Nós já sabemos que para entrarmos em contato com Deus, com os seres angélicos superiores, com os espíritos bons, nós não precisamos de rituais. Nós não precisamos de objetos sacramentados. Perdão. Nós podemos fazer isso apenas e unicamente com a ação do nosso pensamento e da nossa emoção, que é a nossa fé, é o nosso amor, é o nosso coração. E podemos tocar esses seres abençoados, puros, os bons espíritos, que também estão conosco. Ele também fala sobre as escalas espíritas. Ele ensina sobre as escalas espirituais dos seres, dos anjos guardiões, dos mentores, dos espíritos protetores, dos espíritos primitivos, ignorantes, aqueles que ainda se viciam na maldade. Ele fala também para nós que o céu não é um lugar circunscrito, delimitado, quando olhamos para cima, para o lado, mas que o céu é um estado de espírito e de consciência do ser, assim como o chamado inferno. Não existem esses lugares em si, eles estão dentro de nós. E o céu ou o inferno é aquilo que nós fazemos dentro de nós, de nossos sentimentos, emoções e consciências. Então o Espiritismo também vem nos esclarecer sobre isso. Ele vem nos trazer essa libertação e vem nos compreender através de todo o postulado da doutrina espírita, de que nós não podemos simplesmente crer por crer. No Espiritismo nós entendemos a razão das coisas, a razão de ser, a razão de fazer e de trabalhar constantemente e continuamente por nossa transformação moral e espiritual, para que assim possamos galgar passos na evolução, para que possamos galgar passos à nossa felicidade. Vivemos num mundo de provas e expiações e o Espiritismo vem também nos compreender isso, de que nós estamos no mundo para compreendermos de que ainda passaremos por alguns desafios, por alguns momentos tristes ou difíceis, mas que eles também passarão. Essa é uma condição ainda da Terra como um mundo de provas e expiações. Quando chegar no mundo de regeneração, quando chegar no mundo adiantado, um mundo feliz, assim como existe por todo o universo, os diversos mundos habitados, a pluralidade das existências. E o Espiritismo vem ensinando tudo isso para nós, à medida que nós também estivermos abertos a compreender tudo o que esta doutrina consoladora, quando Jesus disse: Irei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei a vós
o Consolador prometido, que lhes dirá tudo o que eu disse e até aquilo que ainda não estáis preparados para compreender. E o que é o Espiritismo, queridos irmãos e irmãs, se não esse Consolador prometido que aí reforça tudo que Jesus nos ensinou em sua missão, em sua caminhada pela Terra, mas que vem com um novo horizonte, com muito mais detalhes, com muito mais esclarecimento de que há 2000 anos não conseguiríamos compreender. A ciência ainda não estava adiantada para que pudéssemos compreender tantas coisas. Aliás, hoje, século XXI, a ciência está estudando coisas que Kardec disse lá no século XVIII. Em 1857, basta nos aprofundarmos nos conhecimentos da nossa casa espírita, das obras básicas do Espiritismo e de tantos outros escritores e trabalhadores confiáveis e muito sérios em seus estudos e pesquisas para compreendermos de fato toda essa gama de conhecimento que o Espiritismo nos traz. Depende única e exclusivamente de nós. O conhecimento e o Consolador prometido se abre para o mundo. Para que possamos conhecê-lo, devemos sim nos propor ao conhecimento, aos estudos, mas, sobretudo, à prática, porque a fé sem obras é uma fé vazia. Não adianta eu me encher de conhecimentos do Espiritismo e não buscar compreendê-los e tentar colocá-los em prática no meu dia a dia, na minha vida, no meu comportamento, no meu modo de viver, comigo e com os meus semelhantes. Se eu não fizer isso, se eu não tentar colocar em prática, os conhecimentos se tornarão para mim como algo obsoleto, sem razão, sem causa, sem fundamento. E não é essa a proposta do Espiritismo. Quando nos propomos e nos abrimos ao conhecimento, aos estudos das obras espíritas, à compreensão do Espiritismo, compreendemos aí os novos caminhos que se abrem para a compreensão da vida, que se demonstra à nossa frente como uma grande oportunidade da nossa evolução. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, tem um poema do livro Mãos Marcadas, de Chico Xavier, pelo espírito de Casimiro Cunha. E o poema tem o título No Caminho Terrestre. Espírito reencarnado no corpo que te detém, ante as provas necessárias, espera fazendo bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo bem. Exerce muitos encargos, sem apoio de ninguém. Não te queixes nem reclames, espera fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Sê fiel à obrigação, espera fazendo bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem. Não somes forças das trevas, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto e desdém. Não permutes mal por mal, espera fazendo bem. Lamentas pesares, golpes, choras o escárnio de alguém. Tristeza não edifica, espera fazendo bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem? Contempla o céu, fita o sol e espera fazendo bem. Se queres felicidade na terra e no mais além, não te afastes do serviço, espera fazendo bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo o bem. Então, esse é o nosso maior legado, esperando fazer o bem, sempre trabalhando pelo bem, o nosso próprio bem e o bem de todos aqueles que estão à nossa volta, para que juntos unamos os nossos esforços e então auxiliemos as forças do bem para o mundo de regeneração, para uma vida melhor para todos os seres e criaturas. Então, neste momento, queridos irmãos e irmãs, eu os convido para comigo fazermos a prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, nós vos agradecemos
por falarmos do Teu Evangelho, por meditarmos sobre as lições que a Tua Boa Nova nos traz através do Consolador prometido. Essa doutrina espírita que é como um grande sol em nossas vidas, aclarando as nossas consciências, libertando as nossas percepções e comportamentos dos atavismos de outrora. Permita-nos, Mestre, meditar sobre o Teu Evangelho, mas, sobretudo, dar-nos a coragem, a boa vontade, a perseverança e a persistência de colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que assim possamos, Senhor, fazer o que o Teu Evangelho nos diz, sermos homens e mulheres de bem, para sermos pessoas melhores a cada dia, não melhor do que o outro, não melhor do que o nosso irmão, mas melhor do que éramos ontem. Para que assim possamos, Senhor, também galgar os nossos passos no progresso evolutivo e te entregar, Senhor, o sublime esforço de conquistarmos algumas qualidades na nossa jornada evolutiva. Abençoa-nos a caminhada, Jesus. Abençoa os nossos lares e famílias e permita que sobre toda a humanidade a tua paz alcance a todos os corações, trazendo luz e entendimento, amor e compreensão do bem. Sê conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, estamos encerrando mais essa nossa conversa. Espero que tenham gostado desses momentos, desses minutos que passaram comigo, mesmo à distância, somente nessa interlocução através da internet. Mas que se fecharmos os nossos olhos, vamos abraçar-nos uns aos outros pelo coração e pela mente. Que Jesus nos abençoe e mais uma vez a nossa gratidão pelo carinho do convite que nos foi feito pela Casa do Caminho. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.